Saiba tudo o que vai acontecer no próximo capítulo de A Dona. José Miguel ainda está andando pela rua quando encontra um grupo de garotas e pergunta se elas conhecem uma tal de Marcélia. Daí, ele então começa a dar os traços de como ela é, já que as meninas não a conhecem pelo nome. Ivana está tomando um banho bem luxuoso numa banheira cheia de espuma com uma velhinha que acreditamos ter um aroma muito bom. Ela conta que, nessa mesma noite, o José Miguel vai saber o que é ter uma mulher de verdade ao seu lado. Acho que ela vai tentar alguma macacada, alguma palhaçada, alguma coisa, não sabemos. Bom, lá no centro médico, o Dr. Felipe está pensativo quando, então, uma enfermeira chega perguntando se ela pode ir embora. Ele autoriza. Antes de ir, ela pergunta então se ele está mal por causa de Sandra. Então, ela pergunta por que ele tem tanto medo e que ele deveria tratar isso, pois pode estar afetando o trabalho. Felipe diz que está pensativo, pois recebeu um ultimato de que ou ele fica com ela ou ele perde ela para sempre, no caso se casando. Amparo, que é a enfermeira, então pede para que ele faça o que realmente tem que fazer. Só que Felipe diz que esse é o problema. Ele não quer fazer nenhuma das alternativas que Sandra deixou para que ele pudesse cumprir. Amparo então questiona se ele realmente gosta o suficiente da moça. Felipe diz que essa não é a questão, pois ele sabe realmente o que eles sentem um pelo outro, principalmente o que ele sente por Sandra. Ele apenas acha que não está pronto para se casar. Nesse momento, Amparo então diz a ele que palavras de conselho dizem que ela é mimada e imatura, mas que se ela realmente o ama, isso não é impossível para que eles possam ficar juntos e que a classe financeira dele pode suprir então a necessidade dos dois juntos, até mesmo casados, porque se Sandra está com ele, ela o conhece muito bem e sabe muito bem de tudo quanto ele tem financeiramente falando, das atenções. Então talvez essa moça não esteja presa ao que ele pode lhe oferecer no futuro, e sim ela está presa ao amor dele pelo que ele tem no presente para oferecer a ela, que no caso é o amor. Por sua vez, Sandra está conversando então com seu pai, tomando um cafezinho da noite, ou um chá, um leitinho, alguma coisa, né? E pergunta ao pai por que ele quis então falar com ela. Então, o pai diz que vê nos olhos dela que ela está muito triste e pergunta o porquê. Sandra diz que acha que o Felipe não a ama o suficiente, pois ele tem medo de se casar com ela. O pai dela diz que Felipe ama sim ela de verdade, mas que cada pessoa tem uma forma de demonstrar isso. E ela consegue ver nos olhos dele que realmente ele a ama, e também consegue ver nos olhos dela que ela o ama também, e que tudo é possível, até mesmo se decepcionar no amor. Mas ele duvida muito que ela possa encontrar alguém que ela possa amá-lo como ela ama Felipe. Então, Sandra pergunta ao pai se ele ama sua mãe de verdade, aceitando como ela é. O pai dela diz que aceitou quando se casou, mas que com o passar dos anos, ela começou a mudar e essas mudanças foi a qual ele não aceitou. Por isso chegou então o fim do relacionamento. Sandra então teme que um dia Felipe possa não amá-la mais após se casar. O pai diz que esse é o risco que todos que se casam correm, de ter mudanças no casamento e que isso não sustente então a relação. Enquanto isso, Ivana está impecavelmente de linda e arrumada. Ela se cobre toda de víbora como sempre. Ela então chama as empregadas para lhe dar um aviso, perguntando se José Miguel ligou para ela. As empregadas dizem que o telefone tocou, mas que não era, pois era então o delegado que estava à procura dela. Ivana teme e diz que se por acaso o delegado voltar a ligar para ela, diga que ela se mudou e que não tem mais como falar com ela e que ela também não deixou o endereço, se referindo a ela mesma. Ivana tem um plano em sua mente, então ela pega o celular que está em sua bolsa e diz que então para o número e começa então a mentalizar que José Miguel ligue para ela. No hotel, José Miguel então pede o jantar. Valentina está em casa novamente no seu quarto, pois perdeu o sono, e lá ela começa então a refletir sobre as coisas que aconteceram ultimamente com ela envolvendo José Miguel.
Neste flash, ela tem então José Miguel e a Ivana fazendo amor. Valentina chora muito na possibilidade de realmente ter perdido seu grande amor para sua prima. Daí, ela pensa: de tantas mulheres no mundo, José Miguel, você teve que escolher justamente a Ivana? Por quê? Voltando para a cena onde o José Miguel está lá no quarto de hotel após ele já ter jantado, José Miguel se tortura como ele vai conseguir achar o paradeiro de Marcélia. Ele conta para si mesmo que já esgotou todas as possibilidades das quais ele achou que poderia encontrá-la. Enquanto ele pensa numa solução, alguém vai então até apressadamente batendo na porta. Daí, quando ele abre, é a Ivana que está chorando muito. José Miguel não consegue entender o que ela teve, o que foi que aconteceu, pois ela está muito mal, chorando de uma forma irreconhecível. Daí, Ivana diz que não sabe o que foi que aconteceu, pois ela tentou entrar em casa e parece que trocaram as fechaduras. E ela não sabe dizer se foi o Dr. Ernesto ou a sua priminha Valentina. Ela também tentou chamar os empregados, mas parece que demitiram os empregados ou estão todos de folga, ela não sabe. José Miguel pergunta por que ela não foi logo para lá. E Ivana joga então a cartada de mestre e diz que não queria perturbá-lo. Ele diz que numa urgência assim, ela poderia ter ido direto para lá. Ela diz que achou que ele poderia estar chateado com ela, pois ele nem ligou para chamá-la para jantar. Ela conta então que poderia ter ido para um hotel, mas ela não foi porque não tinha dinheiro suficiente e que todo o dinheiro dela ficou trancado em casa e que não tinha para onde ir, e então, na última alternativa, ela então decidiu ir atrás dele. José Miguel então questiona se ela não tem uma amiga ou alguém na cidade para ir onde ela possa ir então. Ivana conta então que a única pessoa que ela tem na cidade é a sua mãe Isabel e a Valentina, mas que com elas ela não pode contar. Ela disse que até pensou em passar a noite no parque, mas ela sabe que seria muito perigoso. José Miguel então reclama, pois era muito perigoso mesmo. Ivana está totalmente histérica e pede então ajuda a José Miguel, pois não tem para onde ir e nem onde passar a noite. Claro que Ivana faz isso para uma tentativa de poder ficar junto com ele na cama e assim, quem sabe, engravidar. Ela não para. Ivana então diz que está com muito medo e não tem para onde ir e nem muito menos onde passar a noite. José Miguel de imediato concorda e tenta consolar ela em um abraço. Quando ele o abraça, ela sorri então sem ele perceber. Valentina então respira fundo e diz que não consegue nem pensar se eles dois estão juntos agora, pois ela teme que os dois realmente fiquem juntos. José Miguel é todo cavalheiro com Ivana e até prepara um cantinho para que ela possa dormir na cama enquanto ele vai dormir no sofá. Ele pede para que ela durma bem, pois está perto de amanhecer já. Ivana pede que ele vá dormir na cama, pois os dois podem dormir juntos. Quem sabe os dois já vão ser marido e mulher e assim não tem problema de dormirem juntos. José Miguel diz que não sabe o que vai acontecer entre eles dois no futuro, mas que por enquanto ele prefere não misturar as coisas para que não se arrependa no futuro. Ivana tenta jogar mais uma cartada de mestre no José Miguel e diz que está com muito medo e não consegue dormir sozinha, e pede então para que ele durma na cama com ela, pois ela está se sentindo muito perturbada e começa então a fingir que está muito mal. Nesse momento, o José Miguel então abraça ela até que ela durma. José Miguel pede para que ela fique tranquila e calma, pois ele vai fazer isso sim, para que ela então se trate de descansar agora, pois parece que a noite foi longa. Ele então se senta ao lado da cama friamente, enquanto ela tenta acariciar ele, mas ele tira sua mão boba de perto dele e pede para que ela durma. Ivana começa a dizer que agora ela se sente melhor e protegida por José Miguel. José Miguel fica pensativo. Essas são as emoções do próximo capítulo de A Dona. Cola com a gente, se inscreve, ativa o sininho de notificações e fique sabendo de tudo que ainda vai acontecer. Muito obrigada por sua audiência.